Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é idolatria e ignorância, um hábito dos crentes brasileiros. Idolatria e ignorância. Eu gravei um vídeo, ficou com 10 minutos, mas eu perdi ele porque o celular estava sem espaço. Esqueci de olhar isso. Mas vamos lá. Eu tenho conversado com algumas pessoas e às vezes eu converso com muitas pessoas e no dia a dia. E às vezes eu me deparo com algumas, mano. Eu me deparo com algumas que no geral, algumas, quando eu digo no geral, de 90% das pessoas que eu converso, algumas chegam e falam: mas estuda demais, estudar demais. Não, tem pessoas que não tem curso de teologia, não estudam esse monte de livro, não ficam presos à letra da lei e são espirituais. Bom, eu já estou aqui para dizer para você que preguiça de ler a Bíblia não te torna mais espiritual do que uma pessoa que lê a Bíblia. Você ignorar todo o conhecimento da humanidade até o presente momento, você ignorar esse conhecimento não te torna mais santo que ninguém. Simplesmente isso. Eu sei que quem assiste meu vídeo, quem vai assistir meu vídeo, o pessoal do meu canal aí, são normalmente líderes de igreja, pessoas interessadas em aprender, pessoas que têm um pé no chão, um chamado, vamos dizer assim, um chamado para o conhecimento, né? Para o estudo. Tem essa tendência. Porém, existem muitas pessoas no Brasil que acham exatamente isso, exatamente o oposto. Acham que para ser santo não pode ler a Bíblia. Porque se a pessoa quer ser santa, ela não lê Bíblia, ela não tem conhecimento bíblico, né? Acho que é um absurdo uma pessoa que estuda. Existem até críticas, isso soa como crítica, né? Mas é que isso, na verdade, é uma idolatria e ignorância, né? A deusa ignorância, ela é muito idolatrada aqui no Brasil, e principalmente por muitos crentes brasileiros, né? O louco do... Porque a Bíblia fala, Paulo fala, crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia fala sobre Jesus também, que ele crescia em graça e conhecimento. É interessante. Apocalipse 1, verso 3 fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Então, a Bíblia ela sempre fala de Jesus, ela relata de Jesus, né? Como está em João 5, verso 39, né? Vocês estudam as escrituras pensando ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Esse texto fala que as escrituras testemunham de Jesus Cristo. E essas escrituras são o Antigo Testamento. Ok? É o Antigo Testamento que a gente chama de Antigo Testamento, que é uma nomenclatura um tanto errada. Mas tudo bem. Vamos bola para frente. Todo mundo usa, então vamos utilizar aqui. Mas necessariamente a Bíblia ela sempre leva a isso. Interessante que Paulo pregava uma mensagem. E o livro de Atos relata Paulo falava o seguinte, que os de Bereia são mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferem tudo aquilo que Paulo diz. Quando Paulo vinha com uma mensagem, o pessoal anotava, estudava e falava: não, a gente concorda, a gente discorda. E eles são tidos como aqueles que eram mais nobres que os de Tessalônica, que simplesmente ouviam. Então a Bíblia ela nos convida. O testemunho do Novo Testamento e do Antigo Testamento também fala. Em Isaías fala bem claramente assim, ó: a lei é o testemunho, se não falar conforme dessa forma, não há luz neles. A lei e há o testemunho, né? Jesus também, né? Lá em Apocalipse fala assim, olha: bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, né? Não se refere só apenas aos 10 mandamentos, mas tudo aquilo que Jesus falou, né? E a fé em Jesus. A fé em Jesus. Isso é um ponto muito interessante, tá? Então, você tem o testemunho de Jesus se referindo às Escrituras. Você tem os apóstolos, principalmente Paulo, falando das Escrituras, dos estudos das Escrituras. Livro de Atos relatando o estudo, né? Jesus falando que as Escrituras, isto é, o que a gente considera como Antigo Testamento hoje, relata sobre a pessoa dele. E aí vem um crente no século 21 me dizer que não é para estudar, que quem estuda a Bíblia não está próximo de Deus. Pô, mano,
caramba, eu sei que existem pessoas que estudam, que ficam arrogantes e tal, mas ignorância não é sinônimo de humildade. Humildade é saber o seu lugar. Ignorância é você ter aversão ao conhecimento. E a Bíblia ela não é aversa ao conhecimento. A Bíblia ela é a favor do conhecimento. Porventura, o Novo Testamento foi o livro que construiu o Ocidente, meu. Somos o que somos por causa da Bíblia. Do Novo Testamento, do Antigo Testamento também e tal. Mas aversão ao conhecimento, cara, não é humildade. A pessoa falar que não tem conhecimento bíblico não é humildade, cara, é ignorância. Agora a pessoa chegar, dependendo do contexto, e falar, não, eu sou novo na fé, eu não consigo memorizar a verdade. Aí sim, é humildade e tal. Mas humildade é você saber o seu lugar. Se eu for falar com um advogado, eu não sou um advogado para discutir com um advogado. Então eu tenho que saber meu lugar. Eu sou formado em teologia, um advogado não é formado em teologia. Então, se um advogado vir conversar teologia comigo, claro que essa é a minha área. Então, existe toda essa diferença. Então, ele tem que saber o lugar dele, eu tenho que saber o meu lugar. Jesus falou, eu sou manso e humilde. Mas quando os fariseus vinham questionar ele voava com os dois pés no peito dos manos, rapaz. Ele voava com os dois pés no peito dos manos. Sem dó e nem piedade, velho. Já voava com os dois pés e fazia os caras sair rolando no chão. Entendeu? E ele diz, eu sou humilde. Quando Jesus foi julgado por Pôncio Pilato chega pra ele e fala, ô mano, você não tá ligado, velho, que eu tenho poder aqui pra te soltar? Ele falou, olha, você só tem esse poder porque foi te dado pelos céus, mano. Foi te dado pelos céus. E Pilatos olha pra ele e fala, pô, velho, não vejo dolo nenhum nesse. Por quê? Porque Jesus reconheceu a autoridade que foi dada por Pilatos. E isso é humildade. Paulo foi preso, chicoteado, isso, aquilo. Mas quando davam a voz a ele, mano, bagaçava. Atos relata bem isso. Paulo perseguiu cristãos, mas quando tinha que tretar com os apóstolos, principalmente com Pedro, mano, ele voava com os dois pés no peito dos caras, ele não tinha dó nem piedade. Então, os exemplos que eu citei demonstram que ser humilde não é ser ignorante, ter desconhecimento das coisas, né? A partir do momento que você tem contato com a Bíblia, você tem contato com informação. O contato com informação te faz conhecer. E tendo conhecimento, você não deixa de ser humilde. Você não deixa de ser humilde, né? Então voltamos ao que eu propus no início do vídeo, que é ignorância, a deusa mais adorada no Brasil. E muitos crentes têm adorado ela. Muitos deuses têm adorado muitos crentes têm adorado a essa deusa, a ignorância, achando que por trás, se escondendo na sua preguiça, estão adorando a Deus. E não, estão adorando a ignorância, porque Deus, ele pede um culto racional. Paulo em 1 Coríntios 14 fala disso, o culto racional. Paulo ele organiza, o culto tem que ser assim, o culto racional, o culto com a vossa mente. Então, a gente não pode ser ignorante, cara, no tocante às escrituras. No tocante às escrituras. Não podemos ser, cara, crente nenhum, cara. Os bereanos são exemplo disso. Os bereanos são exemplo disso. Teve até uma rainha que Jesus falou, olha, a rainha não sei das contas lá, vai se levantar porque vindo dos confins da terra, ela veio perguntar para Salomão. E essa geração aqui nega o conhecimento. Claro, estou citando a rainha de... Ai, me fugiu o nome da rainha agora, cara. Gente, perdão, mas tá em Mateus. Vocês percebem que eu não cito todos os versos, capítulo e versículo de cabeça. Isso é natural. Então, assim, tô tentando lembrar o nome da rainha. A rainha da Etiópia, alguma coisa assim. E então o que acontece? A Bíblia ela sempre vai enfatizar o conhecimento. Livro de Provérbios, também não vou lembrar o versículo bíblico nem o capítulo, mas fala que aquele que busca o conhecimento o conhecimento é melhor do que o ouro, né? Buscar o conhecimento é muito melhor do que buscar ouro, né? E pelo contrário, nós temos muitos crentes hoje buscando ouro em vez de conhecimento. Então, fica aí meu desabafo. Que a gente busque o conhecimento das coisas de Deus, um conhecimento sobre Jesus. Por quê? Porque
quem é que testemunha sobre Jesus, meu irmão? São os 4 evangelhos, são os apóstolos. O livro de Atos fala sobre o trabalho da igreja, a qual vem com base em Jesus Cristo. Então, que a gente leia, tenha informação a qual o Espírito Santo vai nos fazer lembrar quando for mais necessário. Entende? E é isso que a gente estude. É claro que nós vivemos num país onde que eu não sei, eu não quero saber e eu tenho raiva de quem sabe. Sério, o brasileiro é desse jeito. Muitos brasileiros são assim. Eu não sei, eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E é uma pena. É uma pena. Porque o conhecimento transforma as pessoas. Muitos dizem, a letra mata, a letra mata. Claro, mano, você tem que morrer, cara. Você tem que ler a letra da lei para entender que você é um condenado, um Zé Ninguém. E aí você vai entender que o Espírito de Jesus Cristo te vivifica. Mas para ele te vivificar, você e eu precisamos estar mortos. Por isso que a letra da lei, a letra mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e tamo junto.